Vamos olhar agora para o noticiário nacional, Vamos nessa. começando por um assunto, gente, que preocupa todos nós. Claro, um assunto que pesa mais no bolso de quem ganha menos, inflação. Mas, de qualquer forma, preço de comida interfere na vida de todo mundo. E tá caro. Hoje saiu o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é aquela prévia da inflação de janeiro. Veio melhor do que foi dezembro, por exemplo. Então, a gente tem um índice mais baixo, 0,11%, 0,11%. Mais baixo, em dezembro tinha sido 0,34%. Então, melhora o resultado, porém, quando a gente olha para o preço dos alimentos, aí sim a gente entende por que a chiadeira está geral nos corredores dos supermercados, na feira, enfim, está todo mundo sentindo no bolso o preço da comida cara. Esse é um assunto que preocupa bastante o governo. Daqui a pouquinho vou trazer aqui alguns itens que compõem prato feito, o nosso café da manhã de todo dia, para a gente falar do peso realmente que esses alimentos têm, porque a gente consome todo dia e, no entanto, eles estão bem mais caros. Mas já vamos começar acionando Brasília, Renan? Vamos nessa, vamos falar com o Túlio Amâncio, que acompanhou os bastidores dessa reunião que aconteceu mais cedo, uma reunião longa de 4 horas. E conta pra gente, Túlio, o que foi anunciado propriamente depois dessa reunião, né? 3 dos ministros do governo falaram com os jornalistas. O que você pode resumir para quem nos acompanha aqui no Inter Nós? Boa tarde, bem-vindo. Obrigadão, Renan. Boa tarde a você, Adriana, a todo mundo que está entre nós. O presidente Lula reuniu 5 ministros, 3 secretários, o diretor-presidente da Conab, para discutir esse assunto dos preços altos dos alimentos. Em resumo, era esperado algum anúncio mas que desse um resultado mais a curto prazo. Mas se eu pudesse resumir essa entrevista coletiva que foi dada agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, seria basicamente o seguinte: fé no pai que o preço cai. Nada foi anunciado neste momento, eu digo, de uma medida de agora. Foram mandados alguns recados. Rui Costa, ele disse que não vai ter fiscal de Lula em supermercado, fazendo uma referência à época dos fiscais do Sarney, que a população que ia ali fiscalizar se os preços estavam subindo ou não. Disse que o mercado que vai se regular, não vai ter uma interferência do governo. E o que a gente pode considerar como anúncio mais importante, mas que não é para agora também, é que o governo vai ficar de olho no mercado internacional de produtos que compõem a cesta básica. Se o preço lá fora estiver mais barato que aqui, o governo pretende reduzir os impostos para importar estes produtos. Mas quais produtos são esses e qual a situação agora? O governo não soube dizer. Disse que esse estudo vai ser feito agora, vai ser provavelmente apresentado na semana que vem, e aí essa iniciativa vai ser apresentada. O ministro Rui Costa, que foi quem encabeçou essa entrevista coletiva, ele reforçou que esse é um problema do mundo todo, não é um problema só do Brasil, e aí ressaltou o problema na carne alta, porque teve uma alta demanda, né, nos últimos anos, diminuiu o número de boi nos pastos, o Brasil continua sendo o maior exportador do mundo, então, por isso que a carne está cara, citou a seca prolongada do ano passado, citou as enchentes do Rio Grande do Sul, praga na plantação de laranja, a seca que influenciou no preço do café, e o problema do café afeta também outros países que são grandes produtores, enfim, para agora nada, mas o governo espera uma safra 8% maior, e aí sim, quando essa safra boa vier, o governo espera que os preços dos alimentos caiam. Tá certo. Túlio, continua com a gente um instante, por favor, para a gente debater um pouquinho mais esse assunto. A gente separou aqui trechos da fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa, justamente falando que não vai ter uma intervenção artificial, já que ele próprio tinha cometido esse erro numa declaração anterior, falando que o governo adotaria intervenções. A preocupação nessa reunião de hoje foi justamente mais tranquilizar que não vai ter uma medida artificial do que, de fato, anunciar, como o Túlio disse. Vamos ouvir as falas de Rui Costa de hoje. As notas desencontradas na imprensa esses últimos dias,
que a convicção do governo brasileiro é que os preços se formam no mercado. Os preços não são feitos nem produzidos artificialmente. Eles são realizados no mercado, seja no mercado internacional, que no caso tem uma relação muito forte com a questão do preço das commodities, seja com relação ao valor do dólar, que também tem influência sobre os preços. E uma outra fala do ministro Rui Costa que a gente separou aqui para te mostrar, para contar para você, que é importante, porque a gente estava até falando aqui no bastidor. Essa de fato é propriamente uma medida anunciada pelo governo, né? O ministro disse que o governo pode reduzir o imposto de importação de alimentos para conter a alta dos preços. Vamos ver. Se necessário for, será analisado detalhadamente agora, por exemplo, o preço de alguns produtos no mercado internacional. Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente e um prazo curtíssimo de tempo, após essa análise, reduzido a alíquota de importação desses produtos. Ou seja, os produtos que estejam com preço interno maior do que o preço externo, nós atuaremos na redução de alíquota. Bom, essas, portanto, as principais falas do ministro Rui Costa. Túlio, estou ampliando a nossa roda aqui, ó. Juliana Rosa já chegou para falar com a gente também. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que estão aqui entre nós. É isso. Vamos juntos debater como é que vai ficar esse custo dos alimentos que está preocupando o governo, mas preocupando muito mais quem está indo à feira todo dia. Para a gente falar com a Ju aqui, eu separei alguns números, Ju. Olha aqui, fiz uma, A colinha da gata. a colinha. Mas olha, é muito produto que está pesando muito. Vamos começar pelo prato feito. Arroz, em um ano, 6% de aumento. Aí você vai para o feijão carioquinha, que tem um peso maior na inflação. Aí esse, gente, facilitou, aliviou em relação ao arroz que subiu. O feijão caiu de preço, menos 13%. Aí carne, que está todo mundo reclamando, né, Ju? Um bife de acém que você vai colocar no seu PF, em um ano, 26% de aumento. Aí, se a gente for para os legumes, o tomate foi o vilão agora do mês de janeiro de 2025, desse comecinho de ano. Porém, se você olha o ano acumulado, aí o tomate está bem. Caiu 20% de preço, a batata também caiu 27% de preço. E o tomate já falei, tomate, batata, arroz, feijão e bife. É isso, um prato feito do brasileiro. Então, quando você vê que o arroz e a carne pesando muito, ainda que os legumes no acumulado do ano deram um alívio, Ju, para botar o arroz com a mistura na mesa, todo mundo está reclamando, né? É, claro. Não, a comida realmente está muito cara. A inflação de alimentos no ano passado ficou acima de 8% para comer dentro de casa, que é a chamada alimentação em domicílio que o IBGE mede. Então, mais de 8% acima da inflação geral, inclusive, do país. E por que ano passado teve um problema mais forte de alimentação? Esse ano a expectativa é um pouco melhor. Ano passado teve o problema da safra agrícola, teve uma queda com problemas climáticos mais fortes, teve o El Niño principalmente, a Laninha também. Esse ano a gente tem uma perspectiva melhor climática, não é esperado um fenômeno tão forte, é esperado uma Laninha mais suave. Ano passado o dólar também pesou bastante em preços de alimentação. Esse ano a gente está vendo aí o dólar começando a ceder, tomara, né? Agora com alívio inicial, pelo menos, as primeiras medidas parecem um pouco mais suaves do Donald Trump em relação às tarifas de importação para o mundo. Então tem aí uma reação positiva. Mas quando você pensa em comida, é clima que você não tem como controlar. Essa questão do dólar, que aí sim dá para o governo fazer sua parte, né, contribuindo para poder aliviar um pouco essa pressão do dólar. E questões sazonais, Adriana, quando você fala em carne, a carne ficou 2 anos com queda de preço. Durante o ano passado mudou. São ciclos. O que acontece normalmente? Alimento, quando começa a ficar barato, os produtores tentam segurar a produção para os preços subirem. Aí o preço começou a subir. E agora que está com um preço alto, há o interesse de se produzir mais carne. Vamos produzir carne, né? Tá valendo a pena. E aí a perspectiva é que no final do ano
não é uma coisa rápida, né? Carne, criação de gado, a perspectiva é que no final do ano possa já ter algum alívio, algum aumento de oferta de carne. Então, essa questão de oferta e demanda de alimentos é difícil o governo conseguir controlar. Agora, clima também não, né? O que realmente está ao alcance do governo quando você pensa em alimento, é mais a questão do dólar. Então, é importante, Adriana, uma coisa que eu acho que está muito claro olhando o IPCA 15 de hoje, o índice de inflação, é que a inflação está alta por conta de alimentação, com essas questões todas que a gente está falando, mas também porque a economia está muito aquecida. O governo aqueceu a economia de forma demasiada, então a inflação de serviços ela continua muito alta, continuou acelerando. Os preços ligados a dólar, os produtos da indústria, subiram também agora em janeiro. Então, o que o governo pode fazer? Tirar um pouco de lenha do próprio crescimento econômico que está levando a um consumo mais forte do que a oferta. E também a questão do endividamento público, que é essa discussão que o governo não vai entregar o equilíbrio das contas e tal, e isso pode fazer o dólar cair. Então, o governo tem que mirar nas causas, não nas consequências, que é o que o Sim. governo está fazendo. Sim. E só para completar aqui a minha lista da carestia, pão com manteiga, cafezinho com leite de manhã, clássico, hein, Túlio? Todo mundo de manhã quer um café com leite e um pãozinho com manteiga. Tá aqui, ó, vou trazer para vocês. Leite, em um ano, leite longa-vida, 17%. O café moído, não é café chique, não, é aquele café popular de todo dia do brasileiro, 43% de aumento em um ano. A manteiga, 6%. Aí só o pãozinho francês ficou abaixo da inflação acumulada do ano, 3,2%. Então, o café da manhã disparou em relação à inflação. Então, você já dá bom dia tomando um café muito mais caro do que a inflação, muito acima da inflação do ano. E o salário é corrigido com a inflação, o salário mínimo pela inflação, com um ganho real pequeno, não acompanha um leite, um café 40% mais caro, o leite 17% mais caro. Então, já te passo a palavra, Ju, só passando para o Túlio agora, a minha questão a Ju explicou claramente para a gente que tem muitos aspectos que o governo não interfere. Não é São Pedro, mas o governo avalia que politicamente demorou para se posicionar, para mostrar que o radar estava ligado, que queria tentar alguma ação, como agora fala em importar produtos que podem substituir itens da cesta básica. Na avaliação política, isso foi tratado, Túlio? O governo avalia que demorou e que ele mesmo piorou essa crise. Mais uma vez entra o fator comunicação. Quando o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo podia fazer uma intervenção nos preços, né? Ele piorou essa crise. Lula já vinha cobrando a redução do preço do alimento, e aí eu ouvi de uma fonte aqui, o presidente cobra a redução, mas ele tem que primeiro saber o que é possível fazer antes de cobrar a redução. E aí, politicamente, isso é algo muito ruim. O ministro Rui Costa, ele falou dessa questão da importação só depois que ele foi muito pressionado. Eu, por exemplo, perguntei para o ministro, então o que a gente vai falar para o povo agora é espere, tenha paciência. Aí sim que ele chegou, falou sobre essa possibilidade de intervenção, ou melhor, não de intervenção, mas de redução na tarifa de importação, mas isso não está ainda azeitado, alinhado com o ministro Fernando Haddad. Isso vai ter ainda que passar por estudos, mas o ministro Rui Costa, na pressão, acabou soltando mais essa. Então, a questão política e de comunicação do governo está, de alguma forma, atrapalhando a maneira como isso chega para o consumidor. E, no fim das contas, isso acaba refletindo nas pesquisas de popularidade do presidente Lula. Essas internas que o Palácio do Planalto faz quinzenalmente. A última que saiu, segundo uma fonte, foi péssima. E quando é perguntado por quê, as pessoas, principalmente de baixa renda, reclamam do preço dos alimentos. Então, a comunicação do governo, deixando claro que não tem muito o que se fazer neste momento, também teria que atuar de uma forma mais clara e não o presidente ficar cobrando para todo mundo ver uma redução no preço sem que nada, de fato, pode acabar sendo feito. É o que a gente viu
nessa coletiva de imprensa mais cedo. Só uma observação importante disso que o Túlio está falando, porque isso da redução do imposto de importação não estava no discurso inicial, na fala dos ministros. Apareceu justamente da pergunta dos jornalistas, e isso é a importância do nosso trabalho, de fazer as perguntas e tirar mais informações para além do discurso que está pronto ali, né? E fica parecendo, Renan, muito improvisado. É. Porque se é um plano, eles vão anunciar um plano com vários tópicos e vai ficar compreendido, né? Então fica parecendo algo improvisado e aí o governo reclama que tem uma má interpretação, que ficam especulando. Bom, a comunicação está muito ruim. Ontem mesmo o Haddad teve que negar que tem algumas medidas que o setor privado apresentou e que eles não necessariamente vão transformar em políticas públicas, como, por exemplo, criar uma espécie de farmácia popular do alimento. Gente, imagina, o governo comprar alimentos, ele vai entrar como um grande comprador, ele vai aumentar ainda mais a pressão por compra e preço. Essa questão da importação, você pode tanto desestimular o produtor local, como perder arrecadação nessa parte, e aí no final, se aumentar dólar, porque hoje a grande discussão é que o governo está com desequilíbrio fiscal, se o dólar sobe, aí você economiza no imposto da importação, mas se o dólar sobe, no final, na hora de você comprar lá o alimento, ele vai estar mais caro, né? Não chega na ponta para o consumidor. Então, o que é importante o governo entender é que não existem fórmulas mágicas, existe o que o governo tem que fazer para poder contribuir para uma inflação menor. E o governo, na verdade, está ignorando o que precisa ser feito, que é desaquecer a economia, equilibrar as contas públicas, poder encarar um problema sério que vocês viram essa semana, a Folha deu o judiciário com salários de R$400 mil no setor. mês, né? No mês, né? Então, tem problemas sérios para o governo resolver e não adianta ficar fazendo marola, tentando descobrir o que está fazendo. Já sabe o que está fazendo. E o que vai acontecer, gente? Semana que vem tem reunião do Banco Central, vai subir juros de novo. O Banco Central com o trabalho sujo de puxar a inflação para baixo, porque o governo não está fazendo a sua parte para puxar a inflação para baixo. Então, fica parecendo tudo muito improviso e, de novo, o governo tem que mirar a causa, não a consequência da inflação alta. Não pode ser mambembe, né? Para liberar o Túlio, que ele tem que fechar a reportagem dele para o Jornal da Band, que vai trazer ainda mais detalhes desse assunto, e eu acabei virando a portadora dos números aqui, não muito bons, mas olha só, vamos lá. Aquele PF que eu falei no começo, para você cozinhar tudo aquilo, óleo de soja. Num ano, 28%. Então, é mais um ingrediente importante, né? Mais um produto importante que o brasileiro está pagando muito caro. Substituir a carne pelo ovo, dá. O ovo subiu 3%, abaixo da inflação. O café pelo suco de laranja, não dá. A laranja-pera subiu 43% no ano passado, a mesma coisa do café. Então, café ou suco de laranja vai dar na mesma. Agora, acho que para a gente finalizar, é só importante a gente também destacar que, com esse índice, o IPCA 15, que saiu hoje de 0,11, a inflação chegou no topo da meta. A gente estava estourado na meta e chegou no topo da meta, 4,5%, né, Ju? Isso. Agora é ver se o governo vai fazer uma lição de casa bem feita e não mambembe, como a Ju bem destacou, para, de fato, conseguir que essa inflação, ao longo de 2025, fique na meta. Mas a tarefa é árdua. Adriana, muita gente acha que o alimento não cai nunca, né? Que é o que você falou, porque está caro. Esse ano, com a perspectiva de melhora de safra, e se o dólar continuar caindo, a gente pode ter quedas que a gente não percebe, porque não é só alimento que está subindo, é por isso que o custo de vida está muito alto, né? O aluguel, o condomínio, o serviço do dia a dia está muito caro. Então, tomate caiu, como você falou, cebola, cenoura. Então, a batata, o feijão, como você destacou, eu peguei alguns números também do ano passado. E aí, a parte de serviço... Dri, olha como a economia está aquecida. Aumentou muito a inflação agora em janeiro de aluguel de carro, que é viagem, né? As pessoas viajam muito, principalmente de carro, dentro do Brasil. Tem uma alta cara aqui de dentista, psicólogo, manicure, coisas que a gente vem falando ali do dia a dia, Serviços que mesmo. é uma parte de serviço. Então, por isso o alimento está caro. É o que pesa, principalmente para as famílias de baixa renda, mas essa sensação que está tudo caro é porque está tudo caro. Caro mesmo. Inclusive, nesse IPCA, aparece o que a gente acompanha muito, que é um espalhamento. Que às vezes é um produto ou outro, né, que faz o número em si ficar forte, mas quando você vê aqui, ele espalhou mais. Então, tem muita coisa cara, não só alimento. Tá certo.
Túlio, obrigada demais, viu? Eu brinquei aqui no começo do Entre Nós que eu tava de verde abacate. Abacate só na roupa, porque subiu 113%. O abacate? O abacate subiu 113% em um ano, só para finalizar aqui a Puts, lista. Caro, hein? Um beijo, Túlio. Obrigada demais, viu, querido? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada, Ju, mais uma vez Mas pela você, ó, parceria. verde assim, imagina a madura. Ah, Piadinha pronta, né? minha, não, sextou, hein? Sextou demais. Obrigado, Ju. Bom fim de semana pra você. Beijão, bom fim de Valeu. semana.